Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Alguém criador de confusão poderá dizer que o capítulo 65 de Isaías não se refere ao período de após juízo final. Nós discordamos do negador por razões óbvias. As frases anunciando a separação de joio e trigo se encontram nele, como se encontram nos demais anúncios desta nova terra e novos céus. Veja só o que diz o profeta Isaías: eis que crio novos céus e nova terra, e não serão lembradas angústias anteriores. Folgareis e exultareis nas coisas que serão feitas, e não mais se ouvirão vozes de choro ou clamor. Isaías 65, versículos 17 a 19. Alguém já tentou conciliar tais profecias a qualquer outra época da história? Tais tentativas resultam infrutíferas por inexistência de uma conexão lógica. O processo de transição será desprovido de lances fantásticos. Ocorrerá tranquilo como Deus e o seu Cristo são tranquilos. Escutem palavras de Jeová. Farei sair de Jacó posteridade e de Judá descendente, que possua os meus montes, e os meus escolhidos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Isaías 65, verso 9. O mundo inteiro pertencerá por herança aos escolhidos no juízo final. Porque os maus, meus amigos, vão ser corridos daqui. Essa turma de corruptos que nós estamos assistindo, isso aí não vai ficar um só. Vai tudo embora. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda do nosso amigo João Luiz Leal, na coordenação de tudo, e outros colegas da equipe TVM, Fernando e Everton. Com eles na técnica, tudo correrá bem. O tema de hoje será Desertores da Arca Perdida. Seguidores de Jesus sempre estiveram na mira de comentários nesses 2000 anos de cristianismo. Aqueles que o seguiram espontaneamente, sem olhar para trás, formaram o colégio apostólico. Abandonaram tudo e mergulharam ao serviço de Deus.
Hoje, desviaremos a análise para outro aspecto da convocação de assessores para o nosso Rabi. Nesta galeria de figuras bastante conhecidas, retrataremos alguns que poderiam ter sido e não foram. O carisma de Jesus fascinou suas mentes e eles balançaram. No entanto, eles chegaram curiosos, olharam, escutaram e fugiram. Eles não foram capazes de empreender o grande mergulho. Foram sensibilizados pelo magnetismo de Jesus, mas desprezaram a chance de se tornarem colaboradores. Cristãos de contrabando preferiram estratégica distância. Esses camaleões doutrinários, você os encontra nesta massa de humanidade que nos rodeia. Eles mudam de cor, conforme a conveniência. Eles se aproximam do rio, molham os pés, mas não se atrevem a mergulhar nas águas. Vocês, por certo, conhecem tais figurinhas pitorescas pelas maneiras afáveis de abordagem e pela facilidade de construir relacionamentos. São pessoas inteligentes. Eles são e, ao mesmo tempo, nunca foram. Repito o que já dissemos. Eles são camaleões e mudam de cores conforme a conveniência. Eles acreditam, mas nunca assumem suas crenças. São alimentados pela expectativa de milagres, sujeitos a súbita empolgação. Mas nunca aproveitam as lições que os prodígios ensinam. Tudo permanece como dantes no quartel de Abrantes. Conservam os pés em duas canoas, buscando cenas fantásticas, que logo depois se perdem no esquecimento. Desejam panaceias que curem câncer de forma rápida, esquecidos que a saúde é tarefa nossa de cada dia. Nosso Rabi jamais admitiu este tipo de assessores. Da parte dos camaleões também, eles foram desmotivados pela franqueza e pela sinceridade de Jesus. Porque Jesus não mandava recado, Jesus falava na cara. Até hoje esta raça não entendeu que sacerdócio deve ser convívio e cooperação com as pessoas, em primeiro lugar. Raios e trovões aconteciam lá no tempo de Moisés. Com Jesus, o que verdadeiramente faz sentido é o trabalho silencioso que alivia dores e apaga ressentimentos. Nunca esqueçamos que o Mestre lamentou a busca compulsiva do sobrenatural. Enquanto vocês não presenciam prodígios, não conseguem crer. Lamenta Jesus em João 4, versículo 48. Tais palavras foram dirigidas ao funcionário de Herodes que pedia cura do filho. O mestre lamentava que a crença popular fosse eternamente movida pelo combustível dos milagres. Seu desejo era que tudo fosse diferente.
Seu desejo impunha absoluta inexistência de moeda de troca entre ele e os seus seguidores. Mas havia. E o próprio Jesus reconheceu tal coisa e reagiu. Vós me procurais, não pela fé, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. João 6, versículo 26, palavras de Jesus. Tais queixas foram pronunciadas após a multiplicação dos pães. Vantagens não deveriam motivar a aproximação de colaboradores. Tais práticas entristeciam o Nazareno. Os camaleões foram subprodutos desta busca interesseira. O mestre lamentava procedimentos farisaicos. Este desvio dos camaleões custou-lhes preço bastante alto. E sobre tais desencontros que nós desejamos discorrer em nossa palestra de hoje. Nicodemos é o primeirinho da lista. Em todos os anos da sua vida, Nicodemos jamais esqueceria a noite em que apagou a lâmpada do sinédrio e saiu para encontrar Jesus. As estrelas e o luar iluminavam a cidade sagrada. Ele procurara atalhos desertos para não ser reconhecido e flagrado por alguém. Esta fraqueza lhe custaria alto preço. Pelos anos todos de sua vida, ele jamais esqueceu aquela noite. Toda vez que a brisa fresca soprava na cortina, ele lembrava o mestre falando: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. João 3, versículo 8. Temos certeza que Nicodemos se afastou edificado com os ensinamentos de Jesus, porque ele reapareceu no relatório sagrado. Nicodemos pediu a palavra e defendeu a causa do mestre no sinédrio. Era preciso coragem. Os sacerdotes judeus não gostaram, mas ele falou como jamais falara. Isto mostra que ele reconhecia a nobreza da causa. Era simpatizante e admirador de Jesus, mas faltou mergulhar de corpo e alma. Ele permaneceu em cima do muro com medo dos sacerdotes. Nicodemos esteve presente na crucificação, ajudando José de Arimateia a descer o corpo da cruz. O evangelista João nos dá notícia de que Nicodemos contribuiu com 100 libras de aromas para ungir o corpo. Verdade seja dita, Nicodemos nunca negara Jesus. Da mesma forma, porém, ele jamais confessara o seu amor pelo grande mestre. E agora Jesus fora crucificado. Naquela madrugada, Nicodemos se revirou na cama sem sono até o nascer do sol. E neste sol nascendo, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha.
E nós convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, João. E não deixem de visualizar, dentre 138 palestras no YouTube, aquelas que mais falam ao coração de vocês. Assistam e divulguem, por favor. Todas foram elaboradas com igual empenho de espalhar a mensagem do Cristo, sem algemas. Fechamos a soma das visualizações destas 138 palestras e o total alcançou 7.586 acessos no mês de novembro. Nós dependemos do apoio de vocês, pois contamos em termos de estrutura tão somente com a ajuda dos funcionários da TVM e também o Zube, que está aposentado. A palestra de Jesus ordenou o trabalho no sábado, continua liderando o total de visualizações. E voltaremos ao tema Desertores da Arca Perdida. Agora é tarde, desabafou Nicodemos na manhã do sábado, com certo remorso. No fundo, todavia, o homem frustrado lamentava as lições que lhe escaparam por não ter seguido Jesus. Nicodemos umedecera com lágrimas o linho branco do sudário ao envolver o corpo de Jesus. Infelizmente, foram lágrimas de remorso por não tê-lo ajudado enquanto vivo. Depois de Nicodemos, lembramos outro personagem desta galeria. Este era bem falante, advogado talvez, curioso com toda certeza. Ele fez pergunta direta ao Nazareno: quem é o meu próximo? Como outros rabinos, Jesus poderia ter apontado apenas preceitos, nada mais que preceitos. Quem mais sofre é o teu próximo, socorrendo o reconhecerás. Quem tem sede é o teu próximo, cavando o poço estarás mais perto dele. Quem padece dores é o teu próximo, levando-lhe remédio confirmarás sua identidade. Se o mestre tivesse alinhavado tais recomendações, o ilustre Causídico as esqueceria ao dobrar a primeira esquina. A empolgação o enterneceria apenas naquela primeira hora. Conhecendo as reações humanas, o mestre preferiu contar-lhe a história do bom samaritano. A narrativa produziu melhores efeitos. Aquele homem permaneceu plantado na frente de Jesus, pensativo. Mais do que fariam as ponderações sobre conveniência fraterna, a história o comoveu profundamente. Pudera. Jesus desenhou episódio inesquecível. O sacerdote e o levita passaram e torceram o nariz. O samaritano estacou prestativo e socorreu a vítima. Então Jesus perguntou ao ilustre Causídico: qual destes três se ouve como próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? Aquele que agiu com misericórdia, respondeu o doutor. Pois vai e faze tu a mesma coisa, retrucou Jesus. Lucas 10,
versículos 25 a 37. Vai e faze tu o mesmo. Aquilo seria convite? Não. Aquilo foi mais que convite. Aquilo se configurou como desafio, como um repto. Fazer alguma coisa. Não amanhã, nem depois, mas hoje, agora. Ser alguém sem tardança no cenário do mundo, onde se localizam as dores, mas também as oportunidades. Somos obrigados a deduzir que o nobre arguidor, o ilustre advogado, jamais esqueceu aquele convite. Nas entrelinhas, verificamos que o mestre o chamou para o trabalho e o consulente se retraiu, ligeiramente assustado. Vai e faze tu o mesmo, foi a ordem categórica do mestre. Se aquele homem preferiu a horizontalidade comodista, só Deus sabe. O Evangelho nada mais disse. Aquele homem terá desaparecido no anonimato das ovelhas perdidas? Terá ele retornado às costumeiras e lucrativas práticas dentro de um cotidiano cinzento? Terá continuado morto, enterrando seus mortos? Embora desprovidos de base histórica, não cremos que permaneceu indiferente, caríssimos. Estou certo que as palavras calaram profundamente em sua alma. Como todos os demais judeus, aquele advogado detestava samaritanos. Por isso, Jesus buscou em sua memória prodigiosa alguém daquela raça para que servisse de exemplo. O samaritano que usara de compaixão cresceu no gesto solidário. O próximo não deveria ser medido pelo rosto, nem pela raça, nem pela cor da pele. Todos os preconceitos deveriam ser jogados fora. Aquele homem caído não tinha raça, religião ou cor da pele. Era alguém fragilizado, clamando por socorro, e tal circunstância eliminava a busca de identificação. Por que saber quem era? Primeiro socorrer, depois esclarecer. Percebemos que Jesus alargou os horizontes do consulente, deixando claro que a fraternidade não conhece fronteiras. Sem qualquer dúvida, eu acredito que aquele impertigado jurista jamais esqueceu a história do bom samaritano. E nós continuaremos retratando resenha de desertores, que poderiam ter sido apóstolos, mas fugiram da oportunidade. Barrabás também foi marcado pelo insólito das circunstâncias que o colocaram ao lado de Jesus. Ele sofria pela incerteza quanto ao destino naquela tarde de sexta-feira. Ele não dormiu naquela madrugada, temeroso e apreensivo. Todos os anos Pilatos libertava um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Pressentimentos estranhos lhes anunciavam que ganharia liberdade. Estava na cabeça dele aquela ideia. Mesmo reconhecendo seus crimes, Barrabás acariciava a esperança. Já condenado à morte pela justiça, rejeição pública o levaria ao suplício da cruz naquela mesma tarde.
Prenúncios contraditórios baralhavam os seus pensamentos. Barrabás tinha consciência de que somente milagre poderia salvá-lo. Interrogação insistente, porém, o castigava. Quem faria milagre para libertar assassino e ladrão? Ele se reconhecia, ele sabia quem era. Quando percebeu o semblante do concorrente ao seu lado, a poucos passos, Barrabás sofreu crise de pânico. Brincadeira! Gemeu ele, carregado de ódio. Pilatos deveria estar brincando. Ele não teria a menor chance contra aquele santo. O perfil do Nazareno desmoronou todas as suas esperanças. Contaram-lhe na prisão que Jesus recebera a homenagem unânime das multidões, ainda no domingo passado. Palmas e flores saudaram o Nazareno. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Para salvar o descanso sabático obrigatório, pregadores estão falando abobrinhas. Como biblistas compulsivos, eles consideram a Bíblia inteira inspirada por Deus. Esta intervenção mediúnica entre Deus e o profeta deveria ser considerada algo perfeito. Eu considero perfeito. O fim da linha em termos de beleza e verdade. Transmitindo o recado por inspiração, eu considero tão válido, quanto Deus escrevendo com seus próprios dedos. As frases refletirão a vontade soberana do alto, independente do jeito que Deus está falando. Se fosse necessário melhorar um simples estilo da forma com que Deus está nos ensinando, a mensagem se tornaria suspeita, vocês não acham? É sabido que Deus escreve sempre certo, mesmo por linhas tortas. Pois saibam, senhoras e senhores, que esses mesmos biblistas estão negando a perfeição da inspiração divina. Estão. O método foi considerado menos digno para a publicação dos 10 mandamentos. O método da inspiração. Dizem eles que o decálogo, pela importância da obra, exigiu o uso dos dedos divinos. A inspiração do Espírito Santo, de repente, se tornou método secundário. Confusas explicações têm sido dadas para este problema dos 10 mandamentos. Mas a principal pergunta nossa ainda não foi respondida. Por que Jesus, com sua pureza ética, ordenou que o homem curado carregasse a cama no sábado, sem a menor necessidade? Esta é a nossa única indagação, a principal. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje, desertores da arca perdida. Jesus é amado por todos, balbuciou Barrabás. Voltamos a Barrabás. Barrabás deixou transparecer enorme carga de revolta quando ele viu Jesus na frente dele.
O Nazareno fora aclamado dias atrás, com palmas e flores. Com toda a certeza, concluiu Barrabás, desalentado, ele será beneficiado com a liberdade. Ninguém poderá competir com esse anjo de Deus. Dali a pouco, contrariando todas as previsões, grito uníssono escapou da enorme massa de gente. Barrabás vencera Jesus na preferência das multidões. Por incrível que pareça, Barrabás conquistara a liberdade pela opinião unânime dos eleitores. O marginal desceu as escadas num salto e, gritando de alegria, abraçava todo mundo. Foi dia de festa na caverna do temido assaltante. Muita bebida e bastante alegria. No silêncio do seu quarto, porém, a euforia de Barrabás se fez dúvida inquietadora. Alguém fora morto em seu lugar, o justo pelo injusto. A interrogação maltratou o facínora pelo resto da sua vida. Afinal, qual seria motivo de o considerarem mais perigoso do que eu? Pensava ele. Algo deve ter mudado naquele coração perverso. Infelizmente, a história não registrou se o apelo silencioso do Cristo conseguiu melhorar o caráter daquela pessoa. Depois de Barrabás, na galeria imensa dos que poderiam ter sido e não foram, encontramos mais um, Pôncio Pilatos. Muito já se escreveu sobre o governador da Judéia. Seu nome vem fazendo parte de romances e filmes. O que eu posso garantir é que ele não esqueceu aquele estranho prisioneiro que lhe foi entregue naquela sexta-feira. Insone, esbofeteado, espancado. Jesus conservava traços fidalgos e postura majestosa. Quando encarou o prisioneiro Pilatos, parecia confuso. Não sabia onde guardar as mãos. A expressão tranquila do condenado perturbava o governador. Parecia que Pilatos era réu e Jesus era o magistrado. Que é a verdade? Perguntou o governador, mas para soltar a língua. Esta pergunta revela Pilatos ao corrente das aptidões de Jesus. Pergunta de nobre romano não poderia ser esta, se Jesus fosse considerado um simples rabino. Definir a verdade é a tarefa para sapientes. A pergunta mostrou que Pilatos tinha o mestre em alta conta. Se Jesus o pressionasse, ele se tornaria discípulo. A resposta do mestre foi o silêncio, todavia, e este silêncio selou o destino de ambos. Jesus foi entregue aos seus flageladores, e Pilatos lavou as mãos numa bacia de prata. O moço rico, meus amigos, é o personagem seguinte desta nossa galeria. Pela sua condição social, ele deve ter vacilado bastante antes de procurar Jesus. Ele, por certo, deve ter dançado naquele vai e vem da dúvida inflacionada pela juventude. Valerá a pena abordar o Rabi Galileu? Ele se perguntava.
tinha escrúpulos em ombrear aquela gente inculta e maltrapilha que rodeava o Rabi Galileu. Sentia vergonha. Sim, é isto mesmo, amigos. O moço rico sentia vergonha. Encarar aquele profeta poderia terminar num desastre no círculo restrito dos seus amigos. Belo dia, porém, ele criou coragem e fez a pergunta que ensaiara durante longo tempo: que devo fazer para alcançar a vida eterna? O atrevimento da aproximação e da pergunta demonstram as dimensões da expectativa. Há os que desejam saúde e fartura. O moço rico desejava a graça da vida eterna. Ele viera em busca de fórmulas que assegurassem eternidade. Aquele rabi com certeza conheceria o caminho. O teor da interrogação define o idealismo, a sede pela abertura das cortinas. Ele gozava o bom conceito social, era alguém rico e culto, tinha enorme possibilidade de prestar grande serviço. De repente, contudo, quando já se alinhavava entre os melhores, Jesus apontou a suprema exigência: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e depois vem e segue-me. O moço foi esmagado naquele momento por todas as facilidades que o dinheiro lhe proporcionava. Sem dizer nada, atravessou a multidão e fugiu de Jesus. Uma coisa te falta, dissera o mestre. Será que ele conseguiu esquecer algum dia estas palavras? Com toda a sinceridade, meus amigos, acreditamos que não. Jamais aquele rapaz colocou suas mãos em dinheiro sem escutar a voz de Jesus percutindo na consciência. Uma coisa te falta, uma coisa te falta, uma coisa te falta. O fato é que o mestre continua na busca de colaboradores em todos os cantos da terra. Em nosso tempo e em todos os tempos. Hoje analisamos alguns que poderiam ter sido e não foram. De repente, porém, lembramos aquele que ficou no meio da correnteza, nem lá, nem cá. Este foi apóstolo sem ter sido apóstolo. Escondido nas sombras do anonimato, produziu frutos. No elenco de tantos figurões, o colaborador sem crachá, de repente viu-se consagrado pela simpatia de Jesus. Não deveis proibi-lo, disse o grande mestre. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 16 horas, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: desertores da arca perdida. A diferença, caríssimos, entre o discípulo sem crachá
e aqueles desertores, é que este se estabeleceu por conta própria, dispensando burocracia e formalidades. Ele observou passos e palavras de Jesus discretamente e, sem demora, ficou convencido. Assistiu de perto os milagres impressionantes, refletiu empolgado sobre cada um dos ensinamentos divulgados pelo Rabi Galileu, tudo em surdina, sem alarde, acariciando cada descoberta, amontoando certezas cada vez mais sólidas de que estava no caminho certo. Não conteve lágrimas quando Jesus chorou no túmulo de Lázaro e aplaudiu jubilosamente a ressurreição do morto há 4 dias. A compaixão e misericórdia do Nazareno foram arrastões que modificaram todos os seus pensamentos. A preocupação de Jesus com os fracos e até com os pecadores eliminou as últimas resistências do empolgado observador. Basta! Exclamou ele e partiu para a sua primeira tarefa. Jesus ainda nem o conhecera e o missionário socorrera multidões quando foi flagrado pelo apóstolo. Da mesma forma que os desertores, oficialmente o discípulo sem crachá, jamais interagiu no grupo. A despeito disto, porém, ele usava o nome santo de Jesus para exorcizar obsessores. Fora do grupo, exercia funções paralelas, porque ele acreditava na causa. Não fora convocado, não recebera lições básicas para evangelizar. Aquele anônimo, porém, o próprio Jesus o reconheceu pelos acertos. Aquele anônimo foi reabilitado, mesmo sem o aval dos apóstolos, e até censurado por eles. E aqui se define aspecto polêmico do cristianismo. O hábito nem sempre faz o monge. Não valem cerimoniais para imposição de autoridade. Melquisedeque, reverenciado por Abraão como sacerdote, foi alguém anônimo, desprovido de linhagem. Jesus e Abraão consagraram a ausência de algemas e garantiram plenitude de direitos, contrariando opiniões discriminatórias de todos os séculos e de todos os milênios. A dupla garantia não foi revogada. Mestre, bradou irritado o apóstolo João, encontramos homem que expulsa demônios em teu nome e lhe o proibimos, porque ele não segue conosco. Não deveis proibi-lo, ordenou Jesus, pois quem não é contra vós é por vós. Lucas 9, versículos 49 a 50. Há os que são convocados e se tornam discípulos, há os que são chamados e desertam, há emancipados que mergulham no oceano divino por conta própria. Não existe burocracia nas relações entre homem e Deus. Escreveu o apóstolo dos gentios na carta aos Gálatas. Paulo, constituído apóstolo, não pelos homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Todos são chamados, mas nem todos são escolhidos.
nem todos obedecem ao chamamento, embora os desertores sofram arrependimentos tardios, a excelência da terceira força cresce e aparece. Estes se fazem discípulos por sua própria conta e risco, onde predomina o Espírito de Deus, aí existe liberdade. Quem é livre não suporta a clausura. O liberto despedaça vestes teológicas com que tentar investi-lo. O Pai Celestial colabora com ele, abrindo a gaiola onde eventualmente esteja preso. Livre, leve e solto, o espírito sem amarras percorre a vastidão do infinito. O Pai Celestial segue o liberto com seus olhos eternos. O Pai Celestial jamais violará o nosso livre-arbítrio. Vitória ou derrota são fenômenos pouco invasivos para o cristão. A roda da fortuna retorna ao mesmo lugar. Bastará permanecer atento desta vez. Aqueles que ouviram a trombeta e fecharam os ouvidos alhures se obrigam agora ao aproveitamento da lição. É necessário aproveitar a lição. A consciência do prejuízo pela displicência deve ter aumentado o senso de responsabilidade. Todos eles gemeram e choraram os desvarios da displicência e da preguiça. De formas diferenciadas, todos tiveram contato com o Cristo, foram sensibilizados. Eles balançaram. Infelizmente, alguns ainda tomaram um caminho errado por absoluta falta de fé. Adiaram tarefas e se perderam pelo comodismo. O tempo passou e, infelizmente para eles, ainda não será desta vez. Ninguém se iluda com pregoeiros de salvação fácil. Todos nascem para missões específicas. Com as ferramentas disponíveis, teremos que realizar nossas tarefas. Quem vive precisa estar atento e ativo. Quem vive em contrapartida tem obrigação de servir. A luta é consequência do próprio direito de viver. As ferramentas que Deus nos emprestou precisam ser acionadas longe da preguiça. A obra do Criador é enorme mosaico, onde faltam alguns azulejos. Este vazio é tarefa nossa. Ninguém poderá fazer o trabalho que me cabe. Jesus continua nos convocando para completar a obra. A criação não é tarefa única do Pai das alturas. Nós também somos criadores junto com Deus. Embora pequeninos artífices, nossas dívidas serão saldadas pelos salários destes nossos empreendimentos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça levantar o seu rosto sobre nós e nos salvar. Deus nos ajude e guarde. Deus nos dê saúde e nos dê paz. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, também nós levantamos a nossa prece e o nosso pedido. Que todos estejam sob esta guarda maravilhosa do Pai Celestial. Que todos sejam amparados. Que todos sejam abençoados. Que todos guardem no coração a chama do amor para encontrar a paz. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.